Análise geral dos resultados da avaliação em rede 2022 no ensino fundamental, anos finais, sexto ao nono ano. Na área de linguagens, todas as turmas foram avaliadas. Quanto aos alunos, foram avaliados 77% no sexto ano, 82% no sétimo ano, 85% no oitavo ano e 79% no nono ano. Nas áreas de matemática, ciências da natureza e ciências humanas, todas as turmas foram avaliadas. Quanto aos alunos, foram avaliados 88% no sexto ano, 82% no sétimo ano, 85% no oitavo ano e 79% no nono ano. Quanto ao atendimento especializado, as seguintes necessidades foram atendidas: avaliação ampliada, ledor-escriba, avaliação em braille, avaliação em caixa alta, recursos visuais, intérprete de Libras e avaliação com adaptações profundas. O sexto ano de 2022 tem a característica de ter feito uma das migrações de ciclo mais importantes da vida escolar durante a pandemia. De fato, passar dos anos iniciais do ensino fundamental para os anos finais requer uma série de adaptações que, na área de linguagens, são influenciadas pelo convívio social, o que foi negado em grande parte a essa geração. Não obstante, se somarmos o rendimento por questão, o grupo está com uma média de 50,35% de acertos. Observa-se que faz-se necessário a retomada de algumas habilidades no próximo ano, com destaque em língua portuguesa, para a compreensão da interação entre linguagem verbal e não verbal, na tessitura discursiva e para alguns gêneros, como por exemplo a resenha, pontos nos quais os alunos demonstram ter tido dificuldades. Chamamos atenção também para os modos de funcionamento do texto poético, elemento que deve tornar-se mais familiar ao nosso aluno. Em inglês, os estudantes tiveram uma média de 61,5% de acertos e os resultados indicam que foram capazes, em sua maioria, de responder ao solicitado na avaliação com vistas ao progresso no conteúdo específico. Em educação física, a prática de um ou mais esportes de invasão usando habilidades técnico-táticas. Já no componente curricular arte, identificar e explorar os elementos visuais e reconhecer as modalidades artísticas que compõem as artes visuais, desenvolver habilidades que possibilitem reconhecer e identificar as manifestações tradicionais da dança, especificamente as danças regionais brasileiras. Em matemática, os alunos do sexto ano tiveram uma média de acertos de aproximadamente 40%, sendo necessária a retomada dessas habilidades ao longo do ano seguinte, com destaque para a compreensão e identificação de frações equivalentes, a resolução de problemas envolvendo porcentagens, a identificação das características dos triângulos e classificação quanto à medida dos lados e ângulos, a conversão de unidades de medida de massa, o cálculo da divisão e o conceito de probabilidade. Na área de ciências da natureza, a média de acertos foi de 65,5%, mas é importante pontuar a diferença de desempenho entre as unidades temáticas avaliadas. Para a unidade Vida e Evolução, a média de acerto foi
77,5%, enquanto a unidade matéria e energia obteve 53,5%. Deste modo, mostra-se necessário retomar as habilidades desta unidade temática para o ano, em especial as relacionadas aos conceitos de substância e mistura, bem como suas aplicações em situações da vida real e os métodos de separação de misturas. Em ciências humanas, história e geografia, os alunos do 6º ano tiveram média de 48% de acertos. Em história, os alunos encontraram mais dificuldade na questão 15, a respeito das teorias sobre a origem do homem americano. Em geografia, houve maior dificuldade nas questões 16 e 17, sendo a primeira a respeito dos elementos que compõem um mapa. A questão 17 avaliou os saberes sobre a relação entre urbanização e desastres socioambientais. Por meio da leitura de um infográfico, sugere-se a retomada do tema da chegada do ser humano à América, bem como a ampliação no trabalho com a leitura da linguagem cartográfica e outros textos multissemióticos, como infográficos, por exemplo. Para as áreas de matemática, ciências da natureza e ciências humanas, há de se considerar a mudança dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental e as diferenças entre essas duas etapas, às quais os alunos estão em adaptação. Além disso, é importante reconhecer os impactos que o longo período de afastamento das atividades presenciais tiveram para o rendimento escolar. No 7º ano, em relação à área de linguagens, a média geral de acertos ficou em 56,35%, sendo necessário que algumas habilidades sejam retomadas no ano seguinte. O resultado reflete mais uma vez o esforço em avançar nas aprendizagens, mesmo em face do período de afastamento social em uma fase tão importante da adolescência. Em língua portuguesa, damos destaque às questões que tratam da inferência de sentidos implícitos no texto. Para melhorar a aprendizagem dos alunos, é preciso investir nas práticas de análise linguística e semiótica, que possibilitam criar hipóteses melhores para os sentidos figurados ou lógicos presentes nos textos em geral. Em inglês, os estudantes tiveram uma média de 77,5% de acertos, o que demonstra que estão interessados na disciplina e avançando no conhecimento dela. Em educação física, os estudantes tiveram uma média de 72% de acertos, sendo possível inferir que a maioria desenvolveu as habilidades previstas para o ano. Em arte, fica evidente a necessidade de possibilitar mais experiências com diferentes contextos e práticas artístico-visuais, para ampliar o repertório imagético dos estudantes nas artes visuais tradicionais brasileiras e também investir em situações de aprendizagem que envolvam análise, reconhecimento e valorização do patrimônio cultural, material e imaterial brasileiro. Em matemática, os alunos do 7º ano tiveram uma média de acerto de 41,5%, sendo necessária a retomada dessas habilidades ao longo do ano seguinte, com destaque para a resolução de problemas envolvendo
as porcentagens, a soma dos ângulos internos de um triângulo igual a 180 graus, o cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos ou triângulos, problemas que possam ser representados por uma equação de primeiro grau e o cálculo de probabilidades. Na área de ciências da natureza, a média de acertos foi de 60%. Assim como no sexto ano, as questões da unidade temática Vida e Evolução são aquelas em que os alunos apresentam melhor desempenho. Outro ponto de atenção é a dificuldade dos alunos em interpretar e encontrar informações quando apresentadas em textos multissemióticos e gráficos. Neste sentido, é possível que o aluno conheça o assunto, mas não seja capaz de encontrar a informação, sendo importante trabalhar diferentes linguagens que tratem dos objetivos de conhecimento para o ano, como os temas ambientais, desmatamento e biomas brasileiros abordados na avaliação. Em ciências humanas, história e geografia, os alunos do sétimo ano tiveram uma média de 49% de acertos. Em história, houve dificuldade na questão 15, a respeito da visão de modernidade dos europeus e em relação aos povos africanos e americanos. Em geografia, os alunos encontraram maior dificuldades nas questões 16 e 18. A primeira avaliou a interpretação de mapas temáticos. Na questão 18, avaliou-se o conhecimento sobre os recursos naturais nas diferentes regiões brasileiras. Sugere-se a retomada do encontro entre as culturas europeias e africanas americanas, o estudo da cartografia em diferentes situações didáticas, bem como as regiões brasileiras em seus aspectos naturais. No oitavo ano, a média de acertos na área de linguagens, analisando o geral das questões, foi de 55%. As questões com rendimento mais baixo se localizam nos componentes língua portuguesa e arte, com especial atenção para algumas questões. Em língua portuguesa, os recursos argumentativos e persuasivos no âmbito das situações da comunicação social devem ser levados em consideração. Percebe-se que o aluno ainda possui dificuldade em fazer análises linguísticas e semióticas e perceber o funcionamento de alguns elementos textuais no contexto. O texto, em sua totalidade, deve ser trabalhado, porém, também há espaço para o detalhamento de certos operadores de sentido, indo além da interpretação dicionarizada e em direção à leitura do discurso subjacente. Em inglês, os estudantes tiveram uma média de 57,5%, o menor índice da disciplina comparando com os demais anos. Porém, dadas as condições, podemos inferir que os alunos tiveram um desempenho médio razoável e que possuem recursos para dar continuidade às suas aprendizagens. Em educação física, os estudantes tiveram uma média de 67,5% de acertos, sendo possível inferir
que a maioria desenvolveu as habilidades previstas para o ano. Em arte, a análise das poéticas realizadas ao Teatro Paulista e aprimoramento da capacidade de apreciação estética teatral. Em matemática, os alunos do 8º ano tiveram uma média de acertos de aproximadamente 30%, sendo necessária a retomada dessas habilidades ao longo do ano seguinte, com destaque para a resolução de problemas envolvendo o princípio fundamental da contagem, as potências de expoentes inteiros, as situações de proporcionalidade direta com atenção para o cálculo de porcentagens, as grandezas diretamente proporcionais, o cálculo de áreas de figuras planas, principalmente triângulos e quadriláteros notáveis, e o cálculo de probabilidades. Na área de ciências da natureza, a média de acertos foi de 65,76%. Assim como nos anos anteriores, foi possível observar um melhor desempenho nas questões da unidade temática Vida e Evolução, em relação à matéria e energia, cujas questões contemplaram os assuntos fontes de energia e geração de energia a partir de fontes renováveis e não renováveis. Os alunos apresentaram dificuldades em analisar os dados distribuídos no infográfico e de compreender como os recursos naturais, água, ar e onda, podem gerar energia elétrica, sugerindo uma compreensão superficial do processo de produção de energia. Assim, é fundamental retomar e aprofundar habilidades relacionadas a estes objetos de conhecimento. Em ciências humanas, história e geografia, os alunos do 8º ano tiveram média de 63% de acertos. Nota-se que o rendimento foi maior que o verificado no 6º e 7º ano. Uma hipótese para essa diferença é o tempo maior que os alunos do ciclo 4 tiveram no ensino presencial. Há de se considerar ainda a maior familiaridade destes alunos com os temas e com os diferentes tipos de texto. Ao aferirmos a média geral de rendimento da área de linguagens do 9º ano, temos a porcentagem de acertos de 60,35%. De fato, vemos que o 9º ano obteve a maior média geral na área, o que pode ser explicado pela maior maturidade dos alunos no período em que precisaram estudar de forma remota. Entretanto, podemos destacar alguns pontos de atenção para planejamento dos educadores. O destaque em língua portuguesa é o conceito de argumento, tanto na linguagem verbal como na não verbal. Tal objeto de conhecimento é de uso frequente nas situações comunicativas formais e informais. Além disso, o trabalho com as práticas de interpretação de texto que exploram a lógica e a dedução deve ser mais frequente para que o aluno pratique essas habilidades voltadas a diversos campos de atuação. Em inglês, os estudantes tiveram uma média de 71% de acertos. A escolha por situações de uso da língua inglesa, tão presente no cotidiano dos estudantes, explica o interesse e o rendimento dos alunos, apesar das dificuldades. Em educação física, a identificação de elementos técnicos ou técnico-táticos individuais
combinações táticas e sistemas de jogo da modalidade esportiva voleibol. Em arte, análise de diferentes formas de expressão em dança e reconhecimento do processo de criação e construção coreográfica na dança brasileira. Em matemática, os alunos do 9º ano tiveram uma média de acertos de aproximadamente 35%, sendo necessária a retomada dessas habilidades ao longo do ano seguinte, com destaque para a resolução de problemas envolvendo o cálculo de porcentagens, a notação científica, as situações de proporcionalidade inversa, as situações que possam ser representadas por equações polinomiais do 2º grau, o teorema de Pitágoras, o cálculo da área de regiões retangulares e regiões delimitadas por um trapézio e o cálculo de probabilidades em eventos dependentes. De modo geral, o desempenho dos alunos do 9º ano na área de ciências da natureza foi notavelmente menor que o dos alunos dos anos anteriores, com uma média de acertos de 43,25%. Outro dado que chama a atenção foi o baixo desempenho na questão 11, referente à unidade temática Vida e Evolução. Provavelmente, devido ao enunciado que pedia a alternativa incorreta, pois a maioria dos alunos assinalou a explicação correta sobre a charge, mostrando que houve compreensão do assunto e da provocação da charge. Além disso, os alunos apresentaram dificuldades em compreender o conceito de átomo e a composição de moléculas, mesmo aquelas que comumente são exemplificadas nos livros didáticos. Assim, é importante trabalhar a leitura de enunciados e retomar as habilidades que envolvam a compreensão sobre a natureza e a composição da matéria, sobretudo em situações da vida real, como a produção de gases poluentes. Em ciências humanas, história e geografia, os alunos do 9º ano tiveram média de 46% de acertos. Em história, os alunos encontraram mais dificuldades no item 15, sobre a relação entre as crises do capitalismo e a Primeira Guerra Mundial. Em geografia, as questões 16 e 18 foram mais desafiadoras. Na primeira, avaliou-se a interpretação de um mapa anamórfico. Já na questão 18, era necessário reconhecer a religião muçulmana como manifestação cultural do continente asiático. Recomenda-se a ampliação do trabalho com a interpretação de textos, imagens, mapas anamórficos, bem como a retomada da relação entre o imperialismo e os conflitos mundiais do século XX, além de conhecimentos sobre as interculturalidades na Ásia. Também foram aplicadas provas de produção de texto ao final do 3º e do 4º ciclo do ensino fundamental, 7º e 9º anos, respectivamente. Foram cobrados gêneros que deveriam ser de domínio dos estudantes nessa etapa de suas trajetórias, a saber, a carta e o artigo de opinião. Os parâmetros de avaliação foram distribuídos em 4 competências com 4 níveis de proficiência em cada uma delas. Neste slide, podemos ver a descrição dos critérios avaliados e a forma de pontuação. Essa foi a quantidade geral de alunos que realizaram as provas. Veremos a seguir os resultados alcançados de acordo com as competências.
Aqui vemos que a maioria dos alunos encontra-se no nível 2, o que indica que possuem noções a respeito da elaboração do texto no gênero adequado. Compreenderam o tema, mas ainda não dispõem de recursos mais avançados, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento do projeto textual, mobilizando recursos de coesão e coerência, além de observação mais atenta da gramática normativa da língua portuguesa na revisão textual. Neste caso, com relação ao 9º ano, o gráfico mostra a maioria dos alunos nos níveis 2 e 3, ou seja, com uma melhora de resultados em relação ao 7º ano. O baixo rendimento do 7º ano se deve provavelmente ao período de afastamento presencial das aulas, pois isso afetou o início do 3º ciclo, período no qual há um amadurecimento na capacidade de produção textual. O gráfico do 9º ano, conforme podemos perceber, indica que os alunos possuem conhecimentos textuais, compreenderam o tema e a proposta e conseguiram, em muitos casos, qualificar essas competências. Nível 4. Precisamos ficar atentos aos casos nos quais o aluno se recusa a escrever. Há estudos que mostram que há ruídos, inclusive de ordem psicológica, que atrapalham a produção textual. Isso se relaciona com a maneira como as intervenções vêm sendo feitas pelos professores, pelo encorajamento de todos em relação à necessidade da escrita e pela naturalização de eventuais erros, gerando confiança no processo de superação desses desvios. Destacamos também a necessidade de articulação entre as situações nas quais os gêneros textuais são praticados na sociedade e sua abordagem na realidade escolar, aumentando o interesse dos alunos e a mobilização de saberes prévios. Avaliar requer um juízo de qualidade sobre dados relevantes para uma tomada de decisão. Portanto, os dados de uma avaliação são um diagnóstico necessário à reflexão sobre a prática e o planejamento de ações que transformem a realidade avaliada. Os dados aqui expressos e analisados podem e devem ser balizadores das ações pedagógicas em 2023, norteadores do planejamento inicial que, em consonância com as especificidades de cada território, consolidarão práticas pedagógicas que correspondam às necessidades de aprendizagem diagnosticadas, garantindo aos estudantes o direito de aprender. As análises mais específicas e detalhadas sobre os resultados da avaliação em rede por ano e componente curricular avaliado estarão disponíveis em anexos a serem compartilhados pela Secretaria Municipal de Educação.